Gente, a gente vai chegar a um assunto agora aqui de física, onde sai feito um louco calculando física, porque muita gente fala, nossa, professor, física é mó difícil porque tem aqueles cálculos malucos. Não tem cálculo maluco. Todo cálculo tem um significado. Você que é maluco de fazer cálculo à toa em física, certo? Física é um mundo diferente, ele é legal e importante. Então a primeira parte que a gente vai falar é sobre calorimetria, que é calor sensível, calor latente. Para começar, calor significa tipo energia em trânsito, energia em movimento. Quando a energia está passando de um lado para o outro. Vocês, por exemplo, já viram aquela coisa quando você esquenta, você coloca o fogo numa panela, sei lá, você acha que colocou o fogo embaixo da panela, está lá no topo, você está com a sua mão no topo da panela, você acha que instantaneamente sua mão fica quente? Não. Primeiro o calor que está lá embaixo da panela esquenta ali, aí ela vai transferindo, até chegar na ponta da panela. A mesma coisa que se tiver um ferro, sei lá, um material de ferro bem grandão aqui, imagina que aqui seja uma barra de ferro, você colocou o fogo aqui, certo? Professor, mas eu não vou colocar um fogo aqui, professor, mas o pessoal fizeram essas experiências. Colocou o fogo aqui. Mano, aqui praticamente esquentou instantaneamente, mas se você colocar sua mãozinha aqui, certo? Se você colocar sua mãozinha aqui, nada pra chegar essa mãozinha. É igualzinho espelhinho na mão. Colocar sua mãozinha aqui, não vai chegar do nada, colocou o fogo aqui e já queimou a mão aqui. Não. O calor, a energia vai se espalhar até chegar aqui. Aí chega aqui, ele queima a sua mão. Esse processo do calor, né, da energia passar de um lugar para o outro, é chamado de calor, certo? Que é energia em movimento, energia em trânsito, passagem de energia. Algumas energias faz só mudar a temperatura, outras energias, né, da calorimetria, faz mudar de estado. Então, uma parte da energia faz mudar de temperatura, outra energia faz mudar de estado. Ô professor, como assim de estado? São Paulo para o Rio de Janeiro? É isso? Rio de Janeiro para o Ceará? Inteligente, estado que eu estou falando assim, líquido, sólido, gasoso, sal, etc. Quando você esquenta um gelo, por exemplo, aí você fala, ixi, professor, vou esquentar o gelo. Vamos supor que você tem um gelo muito gelado. Aquilo que eu falei na última aula, que o gelo pode ficar abaixo de zero. Quando você esquenta um gelo e ele já está a 0 graus Celsius, se você esquentar o gelo aqui, o gelo não vai ficar mais quente. Ele não vai ficar mais quente. Oxi, professor, mas ele está a 0 graus Celsius. Em tese, o gelo não fica mais quente do que 0 graus Celsius. Se você esquentar o gelo vai derreter. E ele vai derreter. Mano, enquanto ele estiver derretendo, você pode colocar uma fogueira ali. O gelo não vai ficar mais quente. Ele vai só derreter. Porque a energia toda que ele está recebendo, ele está mudando de estado. Rio de Janeiro, São Paulo, está mudando de estado. E a temperatura dele continua a mesma. Até que ele vire totalmente água. Aí sim, a partir do momento que você esquentar aquele gelo que já não é mais gelo, aí a temperatura da água muda. Esses processos aí é chamado de calor que eu estava falando agora há pouco. Calor sensível. São dois nomes. Calor sensível, pessoa sensível. Ah, mano, sua amiga é sua mãe não. Ah, sua amiga não é sua mãe não. Ah, o Corinthians perdeu. Chato esse Corinthians. Ah, o Corinthians ganhou. Mano, meu time é o melhor do mundo. Assim vai indo. É a mudança de fisionomia que a gente tem. Certo? São a mesma coisa que os outros times. Ah, São Paulo perdeu. Mano, que chato São Paulo. Vai outro dia, São Paulo perdeu de novo. Mano, que chato São Paulo. Outro dia, vai ganhar. Perdeu de novo. Que chato São Paulo. Até que chega um dia que ganha. Beleza? Aí essa mudança de humor já muda. Já aconteceu com vocês? Daqui a pouco já chegaram para a escola chateados porque o seu time perdeu? Essa é a situação agora. É a minha situação atual. Deu depressão aí? Pois é. Então, essa mudança de humor, essa mudança de temperatura é chamada de calor sensível. A pessoa está sensível. Ah, meu Deus do céu, meu time perdeu. Calor sensível. A mudança de estado
é calor latente. E como falaram ontem, né? Que macete, que mole, ou que muito legal. Certo? Que muito legal, que macete. Ótimo. Continuando aqui, estou fazendo uma aula teórica para depois fazer exercícios, tá? Então, continuando aqui, existe um outro tipo de nome que é calor específico. Seu símbolo é um C minúsculo. Existe um com C maiúsculo, que é a capacidade térmica. Eu estou falando do C minúsculo, calor sensível. E ele é muito importante. Ele é mó boi e ele é muito importante. Tá? Ele é um calor necessário para aumentar 1 grama, né? A energia que você coloca para o material aumentar 1 grau Celsius, ou perder, tá? Aumentar ou diminuir 1 grau Celsius a temperatura ali, ou 1 Kelvin, o que for, porque aqui pode mudar a unidade medida. Mudar uma temperatura em 1 grama do material. 1 graminha só. A gente trabalhar com 1 grama, não, mas ele é como se fosse uma direção para a gente. Aqui, por exemplo, substância água, 1. Se você der 1 caloria, você for lá, deu energia, 1 caloria de energia para 1 grama, a temperatura da água vai mudar 1 grau Celsius. Professor, não entendi nada, professor. Seria mais ou menos assim, você tem 1 grama de água. Está aqui 1 graminha de água, 1 graminha. Se você der 1 caloria para ela, fornecer, né, 1 caloria de energia, tipo fogo, 1 caloria só. Esse 1 grama e tiver 40 graus Celsius, o que ele vai? De 40 vai para 41. Se você der 2 calorias para 1 grama de água, o que vai acontecer? De 40 graus Celsius vai para 42. Se essa 1 graminha de água você der 3 calorias para ele, de 40 vai para 43. Resumindo, cada caloria que você der aqui vai aumentar a temperatura. 1, 2, 3, 4. Se eu der esse aqui 50 calorias para ele iria para 90. Estou entendendo o que eu estou falando? Tipo, cada caloria que eu der aqui, ele vai aumentar 1 grau Celsius de temperatura. E se fosse 20? Se o começo dele fosse 20, vamos supor que eu tenho 1 grama de água, está aqui 1 grama, e a temperatura dele fosse 20 graus Celsius. E aí eu dei 2 calorias para ele. De alguma forma eu dei 2 calorias. Que temperatura que ele vai? 22. Para 22. Pronto, vocês entenderam da água. Da água líquida, certo? Água líquida pura. Eu falo água líquida pura, tipo, é água, só água. Sem nada, sem cloro, sem nada, só água líquida. Aí, mano, esse valor de 1 aí para água, vocês vão ter que memorizar. Alguns desses falam para vocês, outros não, mas tem que memorizar. Certo? Então, comparando aqui, dei 2 calorias, vai de 20 para 22. Deixa isso aqui guardado na memória. Deixa guardado na memória. Desse lado aqui, do outro canto, eu vou fazer, por exemplo, o do ferro. Certo? Olha só. 1 grama do ferro. E aí, ele está a temperatura inicial 20 graus Celsius. O ferro, eu só preciso dar 0,10 calorias. Preste atenção, copiem não, gente, vocês também. Porque se vocês entenderem o que eu estou falando, vocês matam as questões teóricas. Aquelas questões de teoria, sabe? Que não pede conta, só pede teoria. Para o ferro aqui, eu preciso dar 0,10 calorias para mudar 1 grama. Então, se eu fornecer aqui 0,10 calorias, de 20 graus para quanto? 21. Se eu fornecer 0,20 calorias, ele vai para quanto? 22. Se eu fornecer 0,3 calorias, vai para quanto? 23. Mano, e se eu fornecer 1 caloria? E aí? Ó, 0,1 vai para 21, 0,2 vai para 22, 0,3, 23, 0,4, 24, 0,5, 25. Se eu fornecer 1 caloria,
vai para 30. Olha, comparando aqui. Se eu fornecesse 1 caloria para a água, ele vai para... Aqui eu coloquei 22, né? 21 graus Celsius aqui, tá? Ele vai para 21 graus Celsius. Se eu fornecer a mesma quantidade lá, ele vai para 30. Ele aumenta 10 vezes mais. Vocês estão entendendo? 1 caloria que eu dou ali para a água, né? E 1 caloria que eu dou aqui para o ferro aumenta 10 vezes mais a temperatura. Para que serve isso, produção? Para que serve isso? Para esquentar a água com ferro, esquentar a comida com ferro. Por isso que a gente utiliza o ferro, o alumínio na comida, para preparar a comida. Por que a gente não utiliza igual aqueles outros povos, né, que utilizam aquelas porcelanas e tal, aquelas coisas todas? Eles também aguentam as temperaturas altas, mas por que utilizar ele? Demora para esquentar. Agora o ferro, o alumínio, esquenta rapidinho. Por isso... Oi? Aí, ó, olha ele lá, já percebeu? O meu amigo ali, ó, o indiano, inteligente, percebeu? Olha o ouro aqui, mano. Eu nem ia falar agora, mas você já percebeu. Olha o ouro. Por isso que o ouro é um material assim que o pessoal fica, caramba, mano, quero ouro. Além de ser um pouco raro, né? Ele, olha como ele é bom. Ele esquenta muito mais, 100 vezes. Praticamente 100 vezes mais rápido. Você coloca 1 caloria ali, esquenta 100 vezes mais. Vocês estão entendendo como o negócio funciona? A partir daqui já tem as perguntas teóricas que vocês vão ter que perceber sobre isso, tá? Então, primeira parte, calor específico. O que significa? É a energia necessária para mudar 1 grama, 1 grau Celsius ou 1 grau Kelvin que tiver aqui. Aqui vai comandar se está graus Celsius, graus Kelvin, etc. Aqui também, material, grama, normalmente está marcado lá. Se está grama lá, usa grama. Se está quilograma, usa quilograma. Mas, em teste, a gente usa isso, grama por grau Celsius. E isso é tabelado, tipo, cada material tem o seu, não vai mudar nunca. Pode mudar um númerozinho ou outro ali, mas aproximadamente é isso. Para a água é 1. A água não é exatamente 1, mas arredonda para 1. Gelo 0,5. Alumínio 0,21. Ferro 0,10. Ouro 0,03. Água e gelo vocês têm que saber de cabeça. Olha o gelo, 0,5. O que significa isso, produção? Que o gelo esquenta 2 vezes mais rápido que a água líquida. Vocês sabiam disso? Não. Vocês sabiam disso? Se você colocar fogo no gelo, o gelo vai esquentar 2 vezes mais rápido do que a água líquida. Certo? E a areia? Tem da areia também. Eu acho que eu coloquei da areia aqui. Mas a areia é um pouco menos também. Eu acho que é 0,20 alguma coisa. Depois eu falo para vocês qual que é o da areia. O que acontece com a areia, tá? A areia é assim. Vocês já foram no mar? Já? Aí você foi lá, sol penando, queimando, matando vocês naquele dia lá. 9 horas da manhã, aquela areia queimando vocês ali. Você vai entrar na água. Cacete, já viu, mano? Que a água tá gelada, mano. Aí você fica, puxa, mas tá no calor aqui fora, também tá quente pra caramba. A areia tá queimando minha pele sensível. Eu tenho que usar aqui um protetor no meu pé. Um sandal 50, sandal 60 aqui no meu pé. E a areia tá queimando minha pele. Você vai entrar na água, a água tá gelada. Já aconteceu isso? Sim. Porque o calor específico da areia, ele é muito menor que o da água, então ele esquenta rápido. A areia, a superfície da terra, fica quente bem rapidinho. Só que aí, chega a noite, passou aquela coisa toda, o sol foi embora. O que acontece com a areia? Geladinha. Mas se você entrar na água, tá quente. E vai ficar a noite inteira daquele jeito. Quente pra caramba. Vai ficar a noite inteira quente.
Só que aí você vai ser o contrário, você está na areia, se você for já para praia à noite, aí tá lá, você tá assim, putz, mano, tá mó gelado a terra. Vai pra água, a água tá quentinha. É ótimo. Por que isso acontece? Por causa que... Para mudar a temperatura da água ali, ele vai demorar muito mais do que... Precisa perder muito mais ali para você perder a mudança de temperatura, certo? Entenderam? Para que serve então? Falando específico? Agora vocês sabem por que a água é quentinha de noite e ela é fria de dia. E ela é diferente ali da questão da areia, tá? Por isso, quando vocês forem colocar a mão, por exemplo, numa panela, tomem cuidado, que a panela esquenta rapidinho. Certo? Já os materiais, se colocar o fogo aqui na parede, se alguém tiver doido lá atrás colocando fogo na parede ali, eu tô com a mão assim, ó. Não vou sentir nada aí. Só que, mano, só depois de um certo tempo, que aí a parede vai pegar um fogo maluco lá e eu... Nossa, mano, queimei minha mão. Agora, se a parede fosse de alumínio ou de ouro, em questão de minutos ou segundos eu estaria com a minha mão queimando. Certo? Entenderam a primeira parte teórica? Sim. Muito obrigado. Valeu.